começar hoje a falar da gravitação universal. Primeiro vamos fazer uma introdução histórica aí, começando lá com Ptolomeu, século II, cara. Ptolomeu, que é o pai do geocentrismo, né? Ptolomeu criou um modelo que foi o mais usado, né? O Ptolomeu ele criou um modelo colocando a Terra no centro e todos os outros planetas, inclusive o Sol, orbitando a Terra de maneira circular. Essa teoria foi muito bem aceita, principalmente pela igreja, né? Onde colocava o nosso como centro do universo, então estava totalmente coerente com a teoria de Ptolomeu, né? Ainda mais as órbitas circulares, e o círculo era uma figura perfeita, né? Então foi uma teoria muito aceita, e não só pela igreja, mas era uma teoria que fazia previsões, ou seja, é um modelo que ainda faz previsões, né? Só tinha algumas falhas ali que não estavam muito bem, não estava em acordo com a experiência, que ele não explicava muito bem o movimento retrógrado, por exemplo, de Marte, né? E a maneira que Ptolomeu tinha para ajustar a essas observações, que o modelo dele não explicava muito bem, foi colocar outras órbitas circulares, né? Como se, por exemplo, Marte orbitasse em torno de um ponto, de maneira circular, e esse ponto orbitasse a Terra. Então, dessa maneira, conseguia explicar esse movimento retrógrado, né? Porque, às vezes, observando a órbita de Marte, a gente consegue perceber que é como se ele voltasse e depois fosse para frente, né? Esse daí é o movimento retrógrado, devido ao movimento relativo, né, entre a Terra e Marte. Também acontece, claro, com os outros planetas, né? Bom, e aí esse outro camarada aqui, Nicolau Copérnico, né? Ele criou um modelo um pouco diferente, cara, colocando o Sol no centro e a Terra orbitando o Sol, assim como os outros planetas. Porém, ele ainda manteve a órbita circular, né? Então ele é o pai aí dessa teoria heliocêntrica. Na verdade, ele não foi o primeiro a mudar um pouquinho o modelo de Ptolomeu, não. Outros caras antes de Copérnico já estavam dando ideias aí para alterar esse modelo, né? Como por exemplo Giordano Bruno, que foi queimado em praça pública como um herege, né? E aí o Nicolau Copérnico, então, ele cria esse modelo colocando o Sol no centro e a Terra e os outros planetas orbitando o Sol de maneira circular ainda, ok? Bom, o modelo de Copérnico ele ainda não fazia previsões tão precisas como o de Ptolomeu. Havia várias questões na época, né, que a galera ainda não entendia muito bem. Por exemplo, se fosse a Terra que orbitasse, né, o Sol, então era para as nuvens, os pássaros e o ar, né, ficar para trás. Ainda a gente não tinha essa ideia, né, as pessoas da época ainda não tinham a ideia de inércia como temos hoje, né, que está em movimento, vai permanecer em movimento, né? E ainda mais tem algumas citações bíblicas, né? Por exemplo, né, tem uma citação bíblica em que Josué pede que Deus parasse o Sol, né? Então só poderia ser o Sol orbitando a Terra, não é mesmo? Bom, depois veio esse outro camarada aqui, o Tycho Brahe, que fez várias observações do céu, fazendo desenhos precisos a respeito do movimento de planetas como Marte, por exemplo. Suas observações duraram aproximadamente 27 anos desenhando o céu à noite, mas a principal contribuição de Tycho Brahe foi exatamente esses desenhos, tá? Ele não encontrou uma relação matemática entre o movimento dos astros, não. Isso foi feito mais tarde aí com esse cara aqui, o Johannes Kepler, que utilizou os desenhos de Tycho Brahe e encontrou um modelo matemático que descrevia o movimento dos planetas, de qualquer corpo em órbita em torno de um corpo celeste. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar aqui do Kepler. Antes temos aqui Galileu, século XVI. Cara, Galileu foi o primeiro a utilizar um telescópio para fazer as observações do cosmos, né? O Galileu, ele inventou a luneta e utilizando esse dispositivo ele conseguiu observar que Júpiter tinha luas. Cara. Porém, Galileu, ao observar que Júpiter ele tinha luas, primeiro ele era um outro corpo celeste que estava sendo orbitado, diferente da gente,
E além disso, ele ainda tinha mais que uma lua, né? Galileu observou 4 luas de Júpiter, né? Agora nós vamos para esse cara aqui, Johannes Kepler. Bom, Kepler, utilizando as observações de Tycho Brahe, ele conseguiu criar um modelo matemático que descrevia o movimento de qualquer corpo celeste orbitando outro corpo, ok? Vamos lá então, vamos falar da primeira lei de Kepler. Olha só, a primeira conclusão que Kepler tira dos desenhos feitos por Tycho Brahe é que a órbita dos planetas elas são elípticas, ou seja, não é uma circunferência, cara, é uma elipse. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Mas professor, que parada é essa de elipse, hein? Bom, olha só, a circunferência, ela tem a definição de circunferência, né? Todos os pontos que contém aqui a circunferência, a distância até o seu centro é a mesma, né? Essa distância aqui é chamada de raio. Todas as distâncias são iguais. Já a elipse é a definição um pouquinho diferente da circunferência. A elipse, ela tem aqui, ó, 2 pontos que são chamados de focos. Então tem aqui o foco 1 e aqui o foco 2. A definição matemática de elipse é que qualquer ponto que você pegar aqui sobre a elipse, né, a soma das distâncias até os focos, essa soma, elas permanecem constante. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, por exemplo, esse pontinho P aqui, a distância D1 mais D2 é uma constante, para qualquer outro ponto. Essa é a definição de elipse. Observe que se a gente aproximar os focos da elipse, ela vai se tornando menos achatada e vai se aproximando de uma circunferência, né? Ou seja, a circunferência é como se fosse uma elipse com apenas um foco, ok? Então a órbita dos planetas, elas são elípticas e o Sol ele ocupa um dos focos da elipse. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, nesse foco aqui está o Sol, vamos colocar aqui, e aqui a órbita de um certo planeta aí, beleza? Então essa é a primeira lei de Kepler, as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Segunda lei de Kepler. Bom, aproveitando aqui, né, a primeira lei, a segunda lei fala que uma reta que une um planeta ao Sol, imagina o Sol está aqui, né, essa reta que une o planeta ao Sol, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Por exemplo, imagine que o planeta ele vai do ponto A até o ponto B, certo? E ele vai levar um certo tempo, vamos chamar esse tempo aí de T1, ok? Ele vai, nesse período, varrer essa área aqui que vamos chamar de área 1, beleza? Se pegarmos uma outra parte do ano do planeta, né, a gente sabe que o ano é o tempo que ele leva para dar uma volta. Então, por exemplo, aqui o planeta, ele vai agora do ponto C até o ponto D, por exemplo, né? Essa reta que une aqui o planeta ao Sol, se o planeta levar o mesmo tempo, deixa eu ajustar esse cara aqui, isso, e colocando essa outra reta aqui até o ponto D, muito bem. Se o planeta ele levar o mesmo tempo de C até D do que de A para B, né? Ou seja, aqui T e aqui T também, né? O tempo é o mesmo, a gente pode afirmar que essas áreas aqui elas são iguais. Já a área 1 ela tem que ser igual à área 2, tá? Então o enunciado da segunda lei de Kepler fala que uma reta que une o planeta ao Sol, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Só que para isso acontecer, senhores, olha só, como a trajetória ela é elíptica, né? Essa reta que une aqui o Sol ao planeta no ponto A, ela é menor do que essa reta que une o Sol ao planeta aqui no ponto D. Concorda comigo? A distância, né, ela é alterada. E isso significa que a distância
que ele vai percorrer aqui de A para B, essa distância ela tem que ser maior do que a distância de C para D, para essas áreas serem iguais, concorda comigo? Imagina uma fatia de pizza, né? Para você ter uma outra fatia de pizza, mas com a mesma quantidade de pizza, de tal forma que ela tenha um comprimento maior, ela vai ter que ter uma borda mais estreita, concorda comigo? Então a distância que o planeta ali, né, ele vai de A para B, ela tem que ser maior do que de C para D, para que essas áreas sejam iguais, pois a distância do Sol ao planeta, né, no ponto D, é maior do que, por exemplo, no ponto A. Ok? E se o tempo ele é o mesmo e as distâncias são diferentes, significa que a velocidade de órbita dos planetas, elas também mudam ao longo da trajetória do ano, né? Ou seja, o planeta ele tem que ter uma velocidade maior aqui de A para B do que de C para D. Aqui ele vai ter uma velocidade V1, aqui a velocidade V2, de tal forma que V1 tem que ser maior do que V2, porque o período é o mesmo, porém as distâncias são diferentes, certo? Essa região aqui, perto do Sol, mais próxima do Sol, ela é chamada de periélio, tá? Ou perigeu. E essa região aqui, mais afastada do Sol, ela é chamada de afélio ou apogeu, ok? Então aqui nós temos afélio e aqui o periélio, né? Ou perigeu e apogeu. Então, conclusão aqui, a consequência, né, da segunda lei de Kepler é que os planetas eles têm velocidades maiores no periélio do que no afélio, né, para que ele percorra distâncias diferentes aí no mesmo tempo, né? E agora a terceira lei de Kepler. A terceira lei, né, a terceira relação entre as trajetórias dos planetas em torno do Sol que Kepler pôde observar dos desenhos de Tycho Brahe é que o ano do planeta ao quadrado, né, também chamado de período de revolução, que é o tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol, por exemplo, o da Terra, a gente tem 365 dias e um quarto, né, cada planeta tem aí o seu ano, ao quadrado é diretamente proporcional ao cubo do raio médio que une o planeta ao Sol, tá? Ou seja, isso aqui é uma constante, é diretamente proporcional aqui o período ao quadrado e o cubo do raio médio. Como assim, professor? Cubo do raio médio, hein? Que parada é essa? Por exemplo, tá aqui a elipse, né? Vamos supor que o Sol está aqui no foco 1 e a gente tem aqui o foco 2, certo? A gente tem essa distância aqui, que eu vou chamar aqui de D1, certo? E a gente tem essa outra distância aqui, que eu vou chamar de D2, que é a distância entre o planeta até o Sol em posições diferentes aqui do ano, né? Essa posição no periélio e no afélio. Se a gente pegar essas distâncias e dividir por 2, a gente tem a distância média do planeta até o Sol, que é o nosso R, ou seja, o R é igual ao D1 mais D2 dividido por 2. Então, essa relação, saber que a relação entre essas grandezas é uma constante, né, foi muito útil, porque dessa forma a gente consegue descobrir, por exemplo, a distância de outros planetas ao Sol, conhecendo o ano da Terra e a distância da Terra ao Sol, né, porque essa constante ela é a mesma para a Terra, para Júpiter, para Vênus, para os outros planetas, ok? Bom, senhores, depois aí de Kepler, né, veio o grandioso Newton, que tentou explicar o porquê disso tudo aqui, por que a trajetória é elíptica, por que a velocidade do planeta muda com a posição dependendo aqui da época do ano, né? E Newton formulou uma das teorias mais importantes da física aí, né? Que é a teoria da gravitação de Newton, que nós vamos ver na próxima videoaula, beleza, galera? Então, beijão para vocês, senhores, e até a próxima aula. Valeu, gente!